Você já percebeu que, às vezes, a ansiedade faz uma coisa muito perigosa? Ela convence você de que o medo é intuição. Você sente alguma coisa, o coração aperta, a mente acelera, e em poucos segundos você acredita que aquilo só pode significar uma coisa, que é: eu tenho certeza de que alguma coisa está errada. Mas será mesmo? Ou será que a ansiedade apenas fez você enxergar o medo como se fosse a realidade? Essa é uma das maiores armadilhas emocionais que existem, porque a ansiedade não faz você ver coisas que não existem, ela faz você deixar de enxergar aquilo que realmente existe. E quando isso acontece, a vida inteira começa a ser interpretada por uma única lente, a lente do medo. Imagine uma mulher que sempre gostou de conversar com um parceiro no final do dia, por exemplo. Era um momento simples. Os dois chegavam em casa, falavam sobre o trabalho, riam de alguma situação, comentavam os planos da semana, até que durante alguns dias ele começou a chegar mais cansado, mais calado, respondia menos. Não porque estivesse bravo, não porque tivesse deixado de gostar dela, mas porque ele estava atravessando um período difícil no trabalho. Só que ela não conhecia essa realidade. Ela conhecia apenas o silêncio. E a ansiedade odeia o silêncio, porque o silêncio deixa perguntas sem respostas. Então, ela fez aquilo que a ansiedade sempre faz: preencheu os espaços vazios. Ele está diferente? Tem alguma coisa acontecendo? Ele não olha mais para mim do mesmo jeito? Será que ele se cansou de mim? Naquela noite, ela quase não dormiu. No dia seguinte, observou cada detalhe: a forma como ele respondeu, o tempo que demorou para sorrir, o horário em que pegou o celular, até a maneira como disse bom dia parecia diferente para ela. Percebe o que aconteceu? Ela já não observava mais a realidade. Ela procurava confirmações para aquilo que já temia. E quando a mente procura apenas confirmações, ela deixa de perceber todo o restante. Talvez ele ainda perguntasse como foi o dia dela. Talvez ainda demonstrasse carinho em pequenos gestos. Talvez continuasse preocupado com ela. Mas essas atitudes perderam força, porque a ansiedade ilumina apenas aquilo que confirma o medo. É como entrar em uma sala escura com uma lanterna. Você só enxerga aquilo para onde aponta a luz. O restante continua existindo, mas desaparece da sua percepção. É exatamente isso que acontece emocionalmente. O problema não é apenas aquilo que você vê, é tudo aquilo que você deixa de ver. Existe uma frase que eu gostaria que você guardasse: a ansiedade seleciona evidências. Ela não observa a realidade inteira. Ela escolhe pequenos detalhes e transforma esses detalhes na história completa. É por isso que uma mudança de humor parece rejeição, um dia corrido parece desinteresse, um silêncio parece abandono. A interpretação, ela cresce muito mais rápido do que os fatos. E o mais curioso é que o corpo acredita nessa interpretação. Você perde o sono, perde o apetite, perde a sua concentração no dia, não porque alguma coisa realmente aconteceu, mas porque a sua mente já reagiu a uma história que ela mesma criou. Existe outro comportamento muito comum. Quanto mais ansiosa a pessoa fica, menos ela consegue confiar na própria percepção. Parece até contraditório, mas é exatamente isso que acontece. Então, ela pensa: será que eu estou exagerando? E aí, logo depois, não, eu tenho certeza de que eu estou certa. 5 minutos depois, ou será que eu estou imaginando coisas? Essa oscilação, ela não acontece porque ela é fraca, acontece porque a ansiedade produz uma sensação constante de ameaça. E quem vive em estado de ameaça tenta encontrar respostas o tempo inteiro. Só que quanto mais procura, mais dúvidas aparecem. Imagine alguém usando óculos com uma lente completamente embaçada. Depois de algum tempo, essa pessoa começa a acreditar que o problema está no mundo. Ela pensa que tudo perdeu a nitidez, mas não percebe que o problema nunca esteve na paisagem, estava na lente. A ansiedade funciona exatamente assim. Ela embaça a forma como você interpreta a realidade. E sem você perceber, você começa a tomar decisões baseadas nessa visão distorcida.
Talvez seja por isso que você muda tanto de opinião durante o mesmo dia. De manhã, você acredita que vai conseguir seguir normalmente. Depois, acontece uma pequena situação, uma demora, uma mudança de rotina, um comportamento diferente, todo o seu estado emocional muda. À tarde, você pensa uma coisa, à noite, você pensa outra completamente diferente. No dia seguinte, recomeça tudo outra vez. Porque cada interpretação produz uma emoção. E cada emoção parece trazer uma nova verdade. Mas existe uma pergunta que pode transformar a maneira como você vive esses momentos. O que eu realmente sei? E o que apenas estou imaginando? Percebe como essa pergunta muda completamente o cenário? Ela não manda você ignorar o que você sente, ela apenas convida você a separar fatos de interpretações. Os fatos normalmente são muito menores do que as histórias construídas pela ansiedade. E a separação é uma das bases da clareza emocional. Clareza não significa deixar de sentir, significa aprender a olhar a realidade antes de permitir que o medo escreva o restante da história. Porque o medo sempre escreve finais apressados. A clareza espera um pouco mais, observa um pouco mais, respira um pouco mais. Talvez hoje você tenha descoberto que o maior problema não seja aquilo que está acontecendo no seu relacionamento. Talvez o maior problema seja a forma como a ansiedade tem traduzido cada acontecimento. E isso muda tudo, porque quando você percebe que existe uma lente entre você e a realidade, você deixa de confiar cegamente em cada pensamento que aparece e começa aos poucos a confiar novamente na sua percepção. Essa é uma das maiores conquistas da clareza emocional. Ela não promete uma vida sem dor, mas devolve algo que a ansiedade havia roubado de você, que é a capacidade de olhar para a realidade como ela realmente é, e não apenas como o medo fazia parecer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, dar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado.